Alguns anos atrás, quando eu sabia ainda menos sobre fazer vídeos do que sei agora, fiz um vídeo sobre minha coisa favorita, que na época era esta câmera de transmissão Jada VC-Kai 210. Não é difícil ver por que esta era minha coisa favorita. Quer dizer, parece um carro esportivo japonês dos anos 80. É simplesmente lindo. Quer dizer, esteticamente, atinge todas as bases possíveis. Mas além disso, até onde posso dizer, parece ser uma ferramenta extremamente bem feita. Seu único propósito no mundo é gravar vídeos ao vivo, e essa é a única coisa que ela faz. E provavelmente é construída melhor do que realmente precisa ser para esse propósito. Quer dizer, cada parte disso é alumínio, magnésio, aço, até mesmo partes que realmente não precisam ser. É apenas super construído e parece ótimo, e eu realmente não tenho nenhuma utilidade para ele. Tipo, eu adoro isso, e eu estou interessado em câmeras de vídeo teoricamente. Mas eu não faço isso. Eu não gravo vídeo ao vivo, em definição padrão. Então essa coisa era minha coisa favorita. Apenas como uma curiosidade, como algo que, até onde eu podia dizer, foi construído tão bem quanto possível. Estranhamente, nos 3 ou 4 anos desde que fiz aquele vídeo, eu nunca realmente coroei um substituto para isso. Embora eu tenha conseguido todos os tipos de coisas legais que eu realmente gosto e que servem muito mais a um propósito para mim. Eu nunca realmente peguei nada. E esta é minha coisa favorita que eu tenho até recentemente. A amizade terminou com o JTC Kai 210. Sony DSLR-50 é meu novo melhor amigo. E ao contrário da câmera, não tenho certeza se isso será deposto porque resolve um problema real que eu tenho melhor do que qualquer outra coisa que eu esteja ciente, passada ou presente. Então vamos tirar isso do caminho. Em poucas palavras, é um gravador de vídeo digital de definição padrão portátil. Se isso não lhe interessa, continue por aqui mesmo assim. Porque, assim como o JVC, mesmo que você não tenha utilidade para ele é construído da maneira que as coisas deveriam ser. É apenas um dispositivo encantador e que serve a um propósito, pelo menos para mim, em um sentido global. Este não é o melhor gravador de vídeo ou gravador de vídeo portátil, ou a melhor maneira de gravar vídeo de definição padrão. Mas para mim, ele é tudo isso porque atende às minhas necessidades, meus desejos, minha estética, minha filosofia, melhor do que qualquer outra coisa que eu tenha encontrado. Há coisas que eu gostaria que ele fizesse melhor ou fizesse, mas este é o máximo local. Agora nós o chamaríamos de VCR, mas a indústria os chama de VTRS ou gravadores de vídeo por motivos. Ele usa o formato DVCam, que é uma dessas fitas aqui. Agora, internamente, isso é muito parecido com o Mini D, que você pode conhecer das filmadoras de consumo. Na verdade, elas são quase idênticas. Falaremos um pouco mais sobre isso depois. Agora, esse é um formato digital, então o que quer que você coloque nesse deck vai ficar na fita como um fluxo de bits digital, como um arquivo MPEG com codec diferente. Mais tarde, você pode conectar esse deck ao seu PC ou a outro gravador via Firewire e obter uma cópia digital perfeita e sem perdas da sua filmagem. Agora, ia muitos decks de câmera DV quando essa coisa chegou ao mercado em 02 ou 03, eu acho. Mas nenhum deles foi construído como se as bombas estivessem prestes a cair. Este é feito quase inteiramente de magnésio, incluindo a alça aqui. A Sony chama isso de um VTR para qualquer lugar em seu folheto, e estou inclinado a concordar. Parece que você poderia jogá-lo do topo de um prédio algumas vezes antes que ele percebesse. Você paga um pouco, sabe? Pesa pouco menos de 9 libras, mas tem essa alça boa e confortável aqui. E se você realmente se cansar de carregá-lo, ele também tem alças de alça, o que é um ótimo lugar para explicar por que essa coisa é perfeita para mim. Primeiro, as alças em si. Já falei antes sobre como as indústrias de produção de vídeo e filme têm esses maravilhosos padrões de fato que tudo suporta. Por exemplo, a alimentação ICIR de 4 pinos como você vê aqui. Isso está em praticamente tudo em um ambiente de produção moderno. Bem, essas alças de alça estão em praticamente tudo também. Todas as minhas câmeras profissionais têm exatamente as mesmas aqui e aqui. Esta é uma Sony, mas tenho JVCs e Panasonics que têm a mesma coisa. E a alça para ela é uma das minhas favoritas. Basta pegar esse cara aqui, colocar ali e puxar. E você está pronto para ir. É um sistema muito rápido. Nunca vi uma dessas coisas quebrada. Elas certamente parecem fortes para mim. E são suportadas por tudo. Então você só precisa de uma ou duas dessas tiras para todo o seu inventário de equipamento. Eu amo isso. Eu amo muito essas coisas. Eu queria que tudo tivesse. Eu queria que meu telefone tivesse isso. Mas além de serem legais, elas também tornam esse dispositivo adequadamente portátil, que é a razão pela qual eu o comprei em primeiro lugar. Veja, eu coleciono câmeras de definição padrão há muitos anos. Claro, elas não aparecem nos meus vídeos. Muitas vezes, em parte, porque não consegui encontrar uma maneira confiável de capturar vídeo de nenhuma das minhas câmeras. Elas geralmente têm gravadores quebrados ou não têm gravadores. Então, o único lugar em que realmente posso usá-las é, bem, aqui. E quantas tomadas de dentro do estúdio você realmente quer ver?
Há anos procuro uma boa maneira de capturar vídeo de definição padrão sem estar preso a um computador. Não há praticamente nada por aí que possa fazer isso. E fica ainda mais difícil porque toda vez que você aborda esse assunto, as pessoas simplesmente o descartam. Com todas essas coisas, considero apenas uma palavra de 4 letras. Se sua ideia começa com isso, você provavelmente não está trazendo nada para a mesa. E provavelmente não é tão simples quanto você pensa. E de fato, as duas sugestões que geralmente recebo são usar um dispositivo de captura HDMI portátil e um upscaler, ou usar uma placa de captura USB conectada ao meu telefone. E de fato, ambas as soluções funcionam se você for um masoquista. No entanto, se você está tentando realmente fazer algo em vez de apenas ficar brincando, carregar um monte de cabos de conexão, acopladores, baterias USB e um smartphone com grande adaptador pendurado na lateral é absurdo. Para ser o mais gentil possível, sou um profissional e não tenho tempo para essa merda do Mickey Mouse. Eu fiz isso e funcionou até que algo se soltou, o que aconteceu quase imediatamente. Então, tive que parar o que estava fazendo. Ou seja, parar de produzir um produto de trabalho e brincar com bobagens de computador, o que é sempre um jogo de soma negativa. Cada conexão extra é um ponto de falha. E claro, quando você está em casa apenas brincando, quem se importa? Você não tem os cabos certos? Vamos pegar alguns adaptadores e acopladores e juntar as coisas. E você sabe, se o vídeo for cortado, você vai apenas sacudir todos os cabos, até que ele comece a funcionar novamente. Mas quando você está tentando realmente gravar um vídeo para um propósito, você não tem tempo para nada disso. Você deve estar operando a câmera, não se preocupando se seu vídeo está realmente chegando ao gravador. E, francamente, mesmo que você não esteja fazendo isso para o trabalho, como eu, você deve a si mesmo um pouco mais de respeito próprio do que isso. Então, o que é necessário para uma gravação de campo adequada é muito específico. Você precisa de um dispositivo independente que se conecte a uma câmera com, no máximo, um adaptador passivo. Ele tem que gravar no formato nativo da câmera, para que você não tenha nenhuma perda de conversão. E tem que ser capaz de provar que está gravando tanto na hora quanto depois, do fato para que você possa verificar se tem sua filmagem antes de ir para casa. Este é o produto, e eu pesquisei bastante para dizer que não há nada mais que possa fazer. Há coisas que atingem algumas bases, mas nada que atinja todas elas, exceto o DSR-50, só para dar um exemplo. A solução para smartphone oferece uma prévia ao vivo e gravação em estado sólido. Mas é super estranho. Você tem todos esses adaptadores extras, então não é autônomo. Existem alguns gravadores de vídeo portáteis para o consumidor por aí, mas são todos lixo do AliExpress. Eles não são feitos por nenhuma empresa de vídeo profissional de verdade. Eles claramente não são feitos para uso portátil, e obviamente têm conectores que serão super instáveis no mercado profissional. Havia alguns gravadores portáteis estilo laptop da Panasonic, e acho que da Sony, mas alguns deles nem funcionavam com bateria, e claramente não foram feitos para serem carregados. A Panasonic fez este pequeno gravador com uma tela embutida. Fico animado toda vez que o encontro, mas então lembro que ele grava apenas vídeo SDI digital, então não usa nenhuma entrada analógica, e há muitas coisas que gravam vídeo SDI digital agora. Então, parece que o mercado profissional ficou animado com gravadores de vídeo portáteis, mas somente depois que eles fizeram a transição para longe do analógico. Havia também alguns gravadores DV portáteis, como os aprimoramentos de foco Firestore e este pequeno gravador Flash Sony Compact. Eles são muito legais, e vou falar sobre como eu realmente os uso no meu fluxo de trabalho. Mas eles não resolvem o problema porque não pegam vídeo analógico diretamente, apenas Firewire, e não tem nenhuma tela de pré-visualização integrada. Então, até onde eu sei, é basicamente isso. Eu já passei por tudo e nada atinge todas as bases, exceto isso. Veja, primeiro, não é um truque de vida. Não é uma unidade estacionária que enfiei em uma mochila com um banco de energia, USB e um inversor. Isso foi feito para ser portátil, então tem alças de alça e alça. Ele também funciona com bateria, as mesmas baterias de montagem em V que a maioria dos outros equipamentos de estúdio usam. Então é autocontido. Ele tem sua energia, seu armazenamento, sua portabilidade projetados nele. A única coisa que você precisa fornecer é o vídeo e o áudio. A lateral oferece uma variedade desconcertante de entradas e saídas. Você tem entrada básica de vídeo composto e S. Se você tem uma câmera ou adaptador compatível, pode usar entrada componente. Ele tem Firewire se você tiver um dispositivo compatível com DV. E então os 4 ECLRS aqui oferecem 4 canais de áudio de alta taxa de bits e suportam alimentação fantasma. Gosto de pensar nessa coisa e seu apogeu sendo usada para uma mesa inteira de comentários esportivos, porque você realmente só precisa desse cara. Uma bateria, uma câmera e 4 microfones. Isso seria todo o seu equipamento, nenhum equipamento externo. A maioria das outras coisas aqui são saídas. Então você tem vídeo composto, novamente, componente direto. Você também pode, é claro, conectar no conector Firewire para obter uma cópia digital. E então ele tem um código de tempo para sincronizar com outro deck, o que eu não entendo remotamente. Então, isso parece uma variedade estonteante de conexões, mas é apenas um videocassete sofisticado. Você apenas conecta no composto ou o que for e pronto.
Para ter certeza, a Sony provavelmente pretendia que você usasse isso com suas câmeras, com seu conector semi-proprietário de 26 pinos que comunica todos os sinais de áudio, vídeo e controle com a câmera, tudo em um cabo. Certamente é mais conveniente dessa forma. Mas nada impede que você simplesmente coloque um único cabo composto na lateral. E é isso que eu faço com essa coisa. Então é assim que eu posso usar isso. Tenho cabos de áudio e vídeo presos aqui e deste lado vou conectar o áudio primeiro, canalizar o vídeo para a entrada de vídeo. E em seguida, na câmera, farei o mesmo. Agora posso colocar isso no meu ombro e esse cara no outro ombro. E aí está. Esse é o sistema. Funciona muito bem. Posso gravar até 2 horas de vídeo nessa coisa, antes de ter que trocar as fitas. Na verdade, as baterias são o maior problema, especialmente para a câmera. Alimentar muitas câmeras antigas que não usam baterias modernas é uma dor enorme. Não tenho uma boa solução para isso, mas o resto está resolvido. Agora, posso usá-lo dessa forma, ou se tiver alguém me ajudando, posso pedir que cuidem disso enquanto opero a câmera como um metralhador e carregador. Mas na verdade, há uma maneira muito mais absurda de usar isso, que é como tenho usado principalmente. Em vez de pendurá-lo no ombro, pendurá-lo no peito e agora colocar a câmera no ombro. Agora eu sei que isso parece completamente absurdo, mas acredite ou não, eu saí e gravei assim e nem ganhei um wedge. Não me entenda mal, é estranho, é apertado e eu pareço um caça-fantasmas. Mas a alternativa é ficar preso a uma mesa de jogo por um cabo de 25 pés no qual as pessoas podem tropeçar ou arrastar um pouco de carta atrás de você. Quer dizer, se eu só quero andar por aí com uma câmera, isso é o mais perto que posso chegar. E não é tão ruim assim. O peso é distribuído melhor do que você imagina. E apesar de estar lá em cima, eu consigo ver todos os displays e alcançar os controles com bastante facilidade. Então vamos dar uma olhada nesses controles logo de cara. Eu amo o botão liga-desliga. É um verdadeiro botão de alternância clunk-clunk. Pode me chamar de mesquinho, mas toda vez que vejo um botão de ligar, desligar em algo, eu fico bravo. É a maneira errada de fazer. Esses caras estão em todos os equipamentos profissionais. Eu tenho apenas o seu botão de alternância de metal básico. É a maneira correta de fazer um interruptor de energia e tudo deve ter um. Aqui você tem todos os seus controles de reprodução padrão, pausar reprodução, retroceder, etc. Nada avançado além da dublagem de áudio. Porque este não é um deck de edição, é apenas para gravação e reprodução básica. Todos os controles avançados de edição, de Yogi Shuttle e inserção, são para o deck no estúdio. Você tem seus níveis de microfone aqui, ou você pode simplesmente deixá-los todos no automático. Este aqui é o slot de fita. Agora, não sei se já mencionei esse tipo de coisa antes, mas este deck na verdade aceita 2 formatos diferentes. Veja, eu mencionei antes que ele aceita câmera DV. Essas coisas aqui. Mas eu mencionei que isso é muito semelhante à fita mini DV do mundo do consumidor. Bem, na verdade, eles são praticamente a mesma coisa. E há uma câmera mini DV também. E este deck aceita. Ok, grande pergunta. Por quê? Bem, essas fitas são realmente muito parecidas. Quase iguais. A principal diferença está em como elas são usadas. A câmera DV armazena um sinal muito parecido com o DV, exceto que ela roda a fita cerca de 2 vezes mais rápido. Então, enquanto isso obtém 60 minutos de filmagem em uma filmadora de consumo, esta obtém apenas cerca de 40, e algumas são ainda mais curtas. Agora, Mini DV era na verdade a menor versão de um formato de tamanho completo chamado DV, que se parecia exatamente com isso. Não havia muito equipamento de consumo que usasse isso, mas o mercado profissional tinha muito uso para isso, porque você pode colocar muito mais fita lá. Então isso traz de volta até 2 horas de filmagem, mesmo nessa velocidade dobrada. Então elas são ótimas para edição porque você pode colocar 2 horas de filmagem digital de alta qualidade nelas. Mas muitas filmadoras ainda não são grandes o suficiente para levar essas fitas. Mas então quando você volta para o estúdio, o que você vai ter? 2 conjuntos completamente diferentes de decks de edição. Um para fitas pequenas, um para grandes. Não faz sentido. Nenhum. Então, em vez disso, todos os decks de câmera DV que eu conheço aceitam ambos os tamanhos de fita. E, de fato, há até alguns que aceitam mais de 2 tamanhos. Mas isso é para outro vídeo. Além disso, você tem seu display de informações básicas. Ele tem uma luz de fundo, há um controle de código de tempo, o que quer que seja aqui. Foi para isso que eu realmente trouxe você aqui. Este é um dos recursos mais raros em qualquer dispositivo desse tipo. Na verdade, isso tem uma tela de pré-visualização integrada. E há muito pouco dessa era o anterior que ofereça algo parecido. Começou a aparecer nos decks de câmera beta digital e coisas assim, mas não era uma coisa naquela época. Normalmente, isso nos mostra a entrada atual, então DVS compostos, vídeo, etc. Mas se eu pressionar o botão play aqui, ele também atua como um monitor para a fita.
Então esta é a solução completa. Ele não só me permite verificar se estou capturando o vídeo enquanto o estou capturando, mas depois do fato posso rebobinar a fita, apertar play e realmente assisti-la aqui no deck para ter certeza de que peguei tudo antes de sair do local. Também não é uma tela ruim. Ele tem uma renderização de cores muito boa. Ele está atualizando 60 quadros por segundo. E é realmente brilhante o suficiente para que você possa vê-lo em tudo, exceto na luz solar mais forte. Então, é adequado para uso ao ar livre, que é exatamente onde você gostaria de usá-lo. Ele também tem medidores VU, então se eu tiver um microfone conectado, posso verificar se estou recebendo áudio. Então, quando eu penduro essa coisa no meu peito como mostrei antes, não estou apenas obtendo acesso aos controles, mas ao visor para ver se isso está realmente capturando alguma coisa. Deixe-me mostrar como isso realmente parece para uso. Eu tirei algumas filmagens de GoPro antes. Este sou eu andando pela cidade, apenas gravando um vídeo com todo esse equipamento. E posso olhar para baixo a qualquer momento, ver se há uma imagem chegando, verificar meus níveis e se eu deslizo um pouco e levanto um pouco, eu posso ter uma visão bem clara do que está capturando. Na verdade, eu poderia até usar isso como um monitor fora da câmera. Então, por exemplo, aqui mesmo, estou segurando a câmera no nível do solo. Mas eu consigo ver o que está acontecendo sem precisar, de alguma forma, levar meu olho diretamente para o visor. Estou usando uma câmera Sony DSLR-250, que você viu no meu ombro antes neste vídeo. E eu acho que isso é mais ou menos contemporâneo com este gravador de vídeo. Na verdade, ele grava em câmera DV, então toda essa configuração é redundante. Mas é a câmera mais leve que eu tenho e produz uma imagem muito boa. Então, eu simplesmente a peguei. Agora, o vídeo que estou capturando não é nada especial, já que eu estava realmente focando no deck em si. Mas aqui está como ele se parece. Estou capturando isso com um cabo composto simples. E não havia muita luz naquele dia, então a imagem está um pouco suja. Mas você pode dizer que este VTR tem um digitalizador muito bom. E para composto, a qualidade não é nada ruim. É mais do que assistível. Eu poderia atualizar isso usando S-Video ou até mesmo FireWire, já que esta câmera tem saída DV. Mas o composto faz questão de que eu possa capturar qualquer coisa com uma saída de vídeo padrão em qualidade razoável, que era o objetivo de todo esse empreendimento. Então isso faz exatamente o que eu queria. Ele me permite adicionar um gravador digital de alta qualidade a qualquer câmera. Não importa se ela tem um deck quebrado ou ruim, ou nenhuma capacidade de gravação integrada. Contanto que eu possa conectá-lo a esta coisa, posso obter a melhor qualidade possível dessa câmera. Mas ainda há alguns problemas. Ou seja, ele ainda grava em fita de vídeo, o que significa que ainda tenho que tirar o vídeo da fita de alguma forma. E esse processo sempre é uma droga. Eu fiz alguns progressos, mas deve ser tão simples quanto conectar a porta FireWire no meu PC, clicar em reproduzir e clicar em gravar. Mas eu tive problemas sem fim com isso. A Microsoft interrompeu o suporte a FireWire no Windows há 10 anos, talvez no Windows 8 também. Eu tinha um laptop Windows XP com FireWire, mas o Premiere continuava travando. Eu tenho um MacBook com FireWire, mas o Imovie HD continua travando. E quando funciona, ele salva os arquivos DV de uma forma realmente estúpida. Então, eu simplesmente não encontrei um bom fluxo de trabalho de PC para isso. Isso nos traz de volta aos gravadores DV. Este é um aprimoramento de foco. Firestore FS4. Isso foi enviado para mim por um visualizador muito gentil. Caso contrário, eu teria dificuldade em conseguir um. Eles são caros e raros. Este é basicamente um disco rígido de 40 GB casado com uma bateria com uma porta FireWire. Posso conectar isso ali, apertar play, apertar gravar, e terei um arquivo DV aqui com todos os meus vídeos. O problema é que a única entrada e saída que ele tem é FireWire. Então, ainda tenho que conectá-lo a um PC antigo para obter os dados. E então, ele só se move em velocidades de disco rígido de laptop antigo. Então isso funcionou, mas eu ainda não fiquei muito feliz. No entanto, outro espectador gentil me enviou esta Sony A7U, uma das primeiras filmadoras HD de 2008. E embora isso pareça irrelevante para o vídeo que veremos lá, essa coisa é realmente interessante por si só. E merece um momento de tempo na tela, porque é de uma era que eu acho que a maioria das pessoas não conhece. Ela grava vídeo 1080p, então Full HD, mas grava em fita mini DV. Nada especial, apenas mini DV comum. Eles acabaram de usar um novo codec que permite armazenar uma imagem 1080p completa na mesma taxa de dados. Isso é chamado de HDV, e você poderia comprar várias filmadoras de consumo em meados, ou no final dos anos 2000 que gravavam nisso. Pelo que entendi, era bastante popular para videografia amadora. Essa é uma espécie de filmadora do tipo prosumer. Não sei quanto custou originalmente, mas na verdade tem lentes intercambiáveis. Então é bem caro, eu acho. Aqui estão algumas imagens dessa câmera que gravei ontem. E você pode ver imediatamente que é consideravelmente melhor do que a definição padrão. Quer dizer, vamos ser honestos, é fenomenal realmente. Quer dizer, isso está saindo de uma fita. Essa é definitivamente a imagem de mais alta qualidade que qualquer consumidor poderia ter obtido de uma mídia de fita de vídeo, sem dúvida. Mas mesmo assim, você pode estar pensando que ainda parece um pouco suave para vídeo HD. E você estaria certo. Esta câmera é de 2008, e naquela época havia várias câmeras sendo vendidas que produziam vídeos 1080p a partir de sensores de resolução significativamente mais baixa.
Não sei exatamente qual é a resolução desta, mas, bem, 1920 por 1080 é cerca de 2 megapixels, e a Sony lista este sensor como apenas cerca de 1 megapixel. Então, as travessuras estão acontecendo. Sei de outra câmera de 2006 que produz 1080 com um sensor que tem menos de 700 pixels em qualquer dimensão. Meu palpite é que naquela época custava uma fortuna profana obter um sensor Full HD verdadeiro. Quer dizer, não sei quanto você teve que gastar, mas até mesmo minha câmera Sony XD bestial, que deve ter perto de 5 dígitos, tem apenas um sensor de 1440x 1080. Mesmo assim, o HDV desta pequena Sony ainda está quilômetros à frente de qualquer imagem de definição padrão. Então não é como se fosse uma fraude total. Não é bem a melhoria que você esperava quando viu aquele 1080 na caixa. Certo, mas falando sério, como isso é relevante? Bem, além de ser uma câmera de vídeo HD maluca, ela também é de formato duplo. Ela grava em 2 mídias diferentes, mini DV ou com a adição de um acessório, flash compacto. Eu mostrei isso antes. Esta é a IBR Merci. Ela aceita um cartão flash compacto e tem uma pequena probóscide na parte de trás que se encaixa na parte de trás da câmera. E agora elas são uma unidade. O deck mini DV agora é irrelevante. Esqueça, foi um erro cometido durante a fabricação. Este é o dispositivo finalizado. Ela recebe um sinal DV da câmera e quando pressiona o botão de gravação, ele diz para começar a gravar. Então agora é apenas uma câmera de estado sólido que grava em flash compacto, já que quando você terminar, você pode simplesmente colocar este cartão CF no seu PC e ler seu vídeo em velocidades muito mais rápidas do que em tempo real. É obviamente uma grande atualização para esta câmera, mas também é por isso que é essencial para o meu fluxo de trabalho. Este é um acessório para a câmera, mas também funciona como uma unidade autônoma com estes LED, o que lhe dá uma porta FireWire. E então ele usa um Sony NPF, Infolithium padrão. Então esqueça a filmadora. Agora temos o gravador FireWire mais compacto do planeta. Eu amo essa coisa. Em vez de usar um computador com software instável, eu posso simplesmente montar esta coisa e então conectar um cabo FireWire aqui, conectar a outra ponta no deck, e este é o meu fluxo de trabalho de ingestão de vídeo. Eu apenas aperto o play aqui, aperto o record ali, e é uma pequena unidade compacta. Não é o ideal, mas cara, está tão perto de ser o ideal. Ainda é gravado em vídeo, então transferir 1 hora de filmagem leva 1 hora. E eu tenho que cuidar disso. Ocasionalmente, isso chega ao fim de um clipe e decide parar de gravar completamente. Então eu tenho que assistir a essa telinha, ter certeza de que ainda está rolando. Mas você sabe, essas são apenas irritações e acontecem durante a fase não crítica do processo. O importante é que eu grave o vídeo em primeiro lugar. Se eu levar 5 tentativas para fazer o RIP em casa, quem se importa? Mas se meu sistema falhar no campo, eu perco filmagens que talvez nunca mais consiga. E isso ainda não me decepcionou, então é uma troca razoável. Apesar de não ser perfeito, esta ainda é minha nova coisa favorita. E acho que será por um longo tempo. Mesmo que seja substituído por algo que faça o trabalho melhor, não acho que seja provável. Ninguém parece se importar em resolver este problema. Continuo desejando que alguém pegue o conversor de digitalização de código aberto e o transforme em um dispositivo desses. Ele já pega muitos formatos analógicos e os converte em vídeo digital muito bem. E se alguém adicionasse um codificador de vídeo e uma tela de pré-visualização, eu compraria 6 dele. Mas não estou prendendo a respiração e esta configuração funciona perfeitamente para mim, além da lentidão. Assim como minha coisa favorita anterior, não vai aparecer nos meus vídeos com tanta frequência. Sempre pensei que faria mais vídeos sobre filmadoras e coisas assim, mas é claro que as pessoas demonstraram muito mais interesse em meus outros hobbies. E além disso, é muito mais fácil exibir um dispositivo de computador ou algum tipo de gadget do que uma câmera de vídeo que você sabe, grava vídeos mal. Mas qualquer vídeo que eu publicar sobre filmadoras definitivamente envolverá essa coisa. Eu já usei para o vídeo da câmera Hitachi MPEG e aquele sobre a câmera Mini DIS da Sony. Tenho certeza de que farei bastante uso disso, mas mesmo que não tivesse nenhum propósito prático na minha vida, como a câmera GDVC antes dela, ainda seria minha coisa favorita, porque simplesmente não consigo ver nenhuma maneira de eles terem projetado melhor. Praticamente tudo o que vejo tem alguma falha de design estúpida, algo obviamente errado que me faz revirar os olhos para as pessoas que precisam, mas isso simplesmente acerta. É construído como uma casa de tijolos de navio. Ele faz exatamente o que deve fazer. É ótimo tocar, carregar e usar. Ele simplesmente não conseguiu me decepcionar, não importa o quanto eu tenha tentado ficar desapontado. Se eu tivesse um grande pedestal de mármore para colocá-lo, para olhar para todos os outros dispositivos e envergonhá-los, é onde eu o colocaria. Mas mesmo para este dispositivo, essa é toda a hipérbole que posso reunir. Então, obrigado por assistir. Se você gostou disso, considere se inscrever para que eu saiba que você gosta desse tipo de coisa. Lembre-se de ativar as notificações. Se você quiser saber quando eu tiver um novo vídeo e se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas aqui estão fazendo. Custa bastante para obter todas essas coisas e o espaço para mostrá-las a você.
Então, muito grato a todos eles por me apoiarem e a todos os outros. Obrigado por assistir.